Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos os nossos santos anjos da guarda para estarem conosco, para nos colocar em comunhão com os céus, para nos esconderem debaixo do manto protetor da Rainha dos Anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados, não é um grupo de oração, nós vamos direto para a nossa catequese. Está com a Bíblia e com o catecismo aí. Espero que você esteja com a Bíblia e com o catecismo. Hoje tem muito parágrafo do catecismo para juntos meditarmos, tá? Tem muito parágrafo do catecismo. Vamos começar pela palavra de Deus. Pega Gênesis, capítulo 41, versículos de 37 a 49. Gênesis 41, versículos de 37 a 49. É o primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. Se você que não é membro da confraria, você que nunca participou de uma catequese com a comunidade Ruá, nós sempre pedimos, esteja com a Bíblia, esteja com o catecismo, faça esse investimento. Aqui o catecismo, esse livrinho amarelo aqui, aí, esse livrinho amarelo, tudo aquilo que nós precisamos saber como igreja e, logicamente, meu povo, Sagrada Escritura. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 41, versículos de 37 a 49. O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse a seus oficiais: encontraremos um homem como este em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o meu povo. Cada pessoa do meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: abre-te. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safatnet e lhe deu como mulher Asenet, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente,
E ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito. Depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda a medida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, aqui nós estamos vendo José, homem de Deus. José tinha nele uma promessa. A promessa feita a Abraão. A promessa de Abraão que gerou Isaque, Isaque que gerou Jacó, Jacó que gerou José. A promessa da bênção de Deus. Hoje todos nós temos essa promessa pela vinda de Cristo, pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Todos nós temos essa promessa de bênção. Todos nós somos co-herdeiros desse reino, que é muito mais do que um reino aqui da terra, é um reino dos céus. Jesus, em Lucas 23, ele deixa claro àquele ladrão arrependido que ele estaria preparando para nós o paraíso. Em Mateus capítulo 19, ele fala aos seus discípulos, aqueles que renunciaram a tudo e seguiram a ele, além de receber 100 vezes mais aqui na terra, iria receber de herança o reino dos céus. O que nós vemos aqui, e eu amo o enunciado dessa passagem, a exaltação de José. Muitos de vocês conhecem a história de José do Egito. Ela começa no capítulo 37 e ela vai até o final do livro do Gênesis, no capítulo 50. José que foi vendido pelos seus irmãos, José que foi marginalizado, chega no Egito. José, no Egito, ele é traído porque não se corrompeu. E antes que você pense que eu estou querendo fazer uma analogia de José com qualquer político nosso, por favor, não pense isso. Eu jamais iria ofender as memórias dos nossos patriarcas comparando José do Egito com qualquer político que hoje nós temos no Brasil e no mundo. Não é isso. Quero que você entenda que Deus, ele quer homens pertencentes a ele na política. E nós estamos longe de alcançar isso. O contingente hoje de cristãos que são testemunhos de fé na política é a minoria da minoria. Repito, é a minoria da minoria. E aqui eu estou falando de cristão católico apostólico romano. Tá bom? Então José passou tudo que ele passou. José foi vendido, José, ele foi primeiro espancado pelos seus irmãos, depois foi jogado numa vala, depois foi vendido. Chega no Egito, não se corrompeu. Não se corrompeu. A tentação. Poderia ter uma vida dupla, uma vida muito boa, sendo amante da mulher, daquele que era mais poderoso. Ele não se corrompeu, foi jogado na prisão. Depois Deus o exaltou, teve todo um caminho que José foi levado, não pelos homens. Os homens foram usados por Deus, mas quem levou José a ser exaltado foi o próprio Deus. E José se tornou o administrador de todo o Egito. José governou o Egito. Então vamos quebrar um paradigma. Não tem que ter homem de Deus na política. Tem que ter sim.
Isso é bíblico. José, ele governou o Egito por ser homem de Deus. Nós tivemos governadores, teve um governador do Sudeste que ganhou, que é um homem que caminha há muitos anos dentro de movimentos da igreja. E aqui eu não estou falando de movimentos como movimentos que promovem teologia da libertação na igreja, não. E eu repito que eu estou pregando para católico, apostólico, romano. Nós vamos entrar no catecismo, e o catecismo não tem aquilo que é, o catecismo diz isso, mas a minha opinião é essa. Não. Se eu vivo a fé da igreja, é o que a igreja diz. Ninguém pode desdizer aquilo que a igreja diz. Aquilo que a igreja diz, não somente como instituição na pessoa dos nossos líderes, mas de maneira primordial a partir da doutrina da igreja, porque os bispos guardam a doutrina da igreja, desde o Santo Padre o Papa aos bispos, todos os presbíteros, diáconos, consagrados, e até chegar nós leigos consagrados, os leigos que participam da igreja. Nós temos que guardar a fé da igreja, a partir da cabeça, desde o sumo pontífice até nós. Guardarmos aquilo que diz a igreja. Dependente do meu estado dentro da hierarquia, se eu digo alguma coisa que vai contra a fé da igreja, isso é uma heresia. Quem diz isso? Código de Direito Canônico, Cânon 751. Se eu ensino alguma coisa, se eu professo alguma coisa que vai contra a verdade revelada, contra a fé guardada pela igreja e ensinada na igreja, eu estou errando. É uma heresia. Amém? Então, a história de José do Egito, ela deixa claro para nós que existem homens que são escolhidos por Deus para estarem na política. Podia citar outras e outras passagens hoje, mas como nós precisamos mergulhar na catequese, vamos direto entender aquilo que a igreja diz sobre isso. Vai comigo no parágrafo 1923. Vocês estão acostumados de eu citar para vocês os parágrafos. Hoje eu vou ler com vocês os parágrafos, como em toda a catequese. Quem assiste às pregações está acostumado de eu citar os trechos dos parágrafos na pregação. Vou fazer como toda a catequese, a gente vai ler inteiro. São tantos que extraímos aqui do catecismo e trouxemos para uma folha para você meditar com a gente. É o que a igreja diz. Pega comigo no catecismo, parágrafo 1923. Diz a respeito da autoridade política dentro dos limites da ordem moral. Por que precisa ter homens de Deus na política? Para guardar isso. E não tem como desassociar, ou desde qualquer liderança da igreja, qualquer membro da igreja, de clérigos a leigos, fala, não, aquilo que diz respeito e aquilo que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Existe uma interpretação diabólica disso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uma interpretação diabólica que muitas pessoas têm feito. Olha o que a igreja diz nesse parágrafo em 1923. A autoridade política deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral. Então, qual é a ordem moral para nós? A verdade de Deus. Essa é a ordem moral. Eu sou católico, mas assim, eu acredito naquilo que a igreja tem que fazer. A igreja não é uma instituição. A igreja é uma instituição, a maior instituição que faz caridade. Mas a igreja não é uma instituição filantrópica. A igreja não é uma associação filantrópica. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz, eu vim procurar e achar aquilo que estava perdido. João capítulo 3, versículo 16, de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio salvar, e a igreja é a portadora dessa salvação, ela guarda essa salvação para nós. Então é as leis morais que tem como guia,
como o norte, assim como diz o Salmo 119, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, a autoridade política deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições necessárias para o exercício da liberdade. Exercício da liberdade. Qualquer coisa que possa ferir, qualquer ideologia nefasta, qualquer coisa que possa... Nós vamos falar tudo sobre isso, hein? Vamos falar muita coisa aqui. Qualquer coisa que possa ferir a liberdade que Cristo nos concedeu. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qualquer coisa que possa ferir isso vai contra a doutrina da igreja. Se você está jogando ou na direita ou na esquerda, sem respeitar aquilo que um bispo nosso da Igreja do Brasil disse semana passada, a nossa opção é o Evangelho de Cristo. Não é a ideologia de direita ou a ideologia de esquerda, é o Evangelho de Cristo. Mas você precisa entender o que vai contra o Evangelho de Cristo. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Por isso que o católico tem que estar atento à política. Existe uma liberdade que ela está sendo destruída. O Brasil tem passado por uma devastação da ordem dos poderes. Legislativo aprisionado pelos seus pecados, pela sua corrupção. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, e por causa da corrupção, muitos líderes no legislativo não se posicionam para defender a Constituição brasileira pelo seu pecado de corrupção, que estão tramitando lá nos processos, no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem rompido limites no Brasil. E nós, como católicos, apostólicos romanos, precisamos denunciar isso. E o Poder Executivo, com as suas limitações, tanto pela sua própria liderança, mas, graças a Deus, ainda brigando pela nossa liberdade. Se tiver tirando o exercício da liberdade, a política está ferindo. Isso é Catecismo da Igreja, o parágrafo 1923. Lemos juntos. Está fugindo dos limites da ordem moral. Mas vamos compreender. Vai comigo no parágrafo 2244. 2244. Nós vamos ler, vamos mergulhar. Tanto que o catecismo diz que a comunidade política é a igreja. Já para quebrar, igreja não tem que falar de política, tem que falar sim, porque o nosso dever é literalmente exortar tudo e todos quando fugir da ordem moral, quando ferir a vida. Nem que a gente perca a cabeça, foi assim que João Batista perdeu a cabeça. Meus amados, parágrafo 2244 do Catecismo da Igreja. Toda instituição se inspira, mesmo que implicitamente, numa visão do homem e do seu destino, visão da qual tira as suas referências de juízo, a sua hierarquia de valores, a sua linha de procedimento. A maior parte das sociedades referiram as suas instituições a uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada é que reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. Então quer dizer que a igreja, ela deixa claro a finalidade do homem. Porque quando o homem nasceu, a missão do homem nesse mundo, qual é o final do homem? Por isso que tem tanta ideologia que quer combater o quê? Quer combater o quê?
A catequese. Quer combater o quê? O ensino. Quer combater o quê? A doutrina. Porque ela que guarda isso, esses valores. Ela que ensina. Continua dizendo o catecismo, nesse parágrafo. A igreja convida os poderes políticos a referenciar, quer dizer o quê? Ter como referência os juízos e decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome da sua independência em relação a Deus, como existem lugares onde ditaduras que você não pode nem ler a Bíblia, são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia as suas referências e o seu fim, e não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Meus amados, a verdade de Deus dá a nós a ordem moral. Aqui eu não estou falando para o bandista, aqui eu não estou falando para ateu, aqui eu não estou falando nem para protestante, aqui eu estou falando para católico, apostólico, romano. Se você é católico, essa catequese é para você. E não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Quem nos dá a entender o bem e o mal? João capítulo 16. Virá sobre vós o Espírito Santo, o novo Paráclito, e ele vai dar a vocês o entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, do bem e do mal. Então tudo parte, tudo vem sempre dessa experiência que nasce dessa religião divinamente revelada. É o que está dizendo aqui. Assim mesmo atribuem sobre o homem e o seu destino um poder totalitário. O Estado tira a autoridade de Deus e quer pôr a autoridade dele, declarando, ou de maneira oculta, como a história tem mostrado, em todos os lugares onde tem entrado. Vocês precisam entender, gente, aqui, nessa catequese de hoje, eu não estou para falar mal e nem elogiar o Bolsonaro. Eu não estou aqui nem para falar mal e nem para elogiar o Lula. Eu não estou aqui para falar que direita é certa ou errada, esquerda é certa ou errada. Mas eu quero trazer para você qual desses dois lados ferem isso que o catecismo está dizendo. Você vai entender. Eu não tenho que te provar nada. Não é questão de te provar nada. A gente precisa ter um posicionamento a partir da nossa fé. Parágrafo 2245, parágrafo seguinte aí. A igreja que, em virtude da sua função e competência, de modo algum se confunde com a comunidade política, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Existe uma liberdade política, a igreja respeita e promove essa liberdade política. Ela só não pode ferir os princípios morais guardados pela igreja. Ela não pode. A igreja não se confunde com uma comunidade política. Por isso que eu não posso chegar aqui para você e falar: você tem que votar em tal candidato. Você pode entender e você pode entrar numa rede social minha e ver em qual candidato eu vou votar, mas eu não posso pedir voto para você aqui, porque não é a função da igreja. Mas a nossa função é catequizar, é exortar, que é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Parágrafo 2246. Faz parte da missão da igreja proferir um juízo moral. Um juízo. O que é proferir um juízo moral? É literalmente julgar as ações. Proferir um juízo moral.
mesmo acerca das realidades que dizem respeito à ordem política. A igreja não tem que se meter no meio da política. Não, mas se tal ala política, se tal partido político vai contra a moral que é guardada pela igreja para conservar a pessoa humana, onde Deus se revela, Deus veio ao mundo e salva essa pessoa humana, nós temos o dever e o direito de ter essa missão de proferir um juízo moral, parágrafo 2246 do Catecismo, mesmo acerca das realidades que dizem a respeito da ordem política, sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, utilizando todos e só os meios conformes com o Evangelho, e o bem de todos segundo a variedade dos tempos e circunstâncias. O que está querendo dizer aqui? A gente quer aprovar isso. Não, a igreja não tem que dar opinião, como eu já ouvi de católico, pseudos católicos. A igreja tem que falar sobre isso. Como que a igreja tem que falar sobre isso? Se está na cartilha de tal ala política, se está na cartilha de partidos políticos, coisas que ferem a vida, que ferem a família, a igreja tem obrigação, parágrafo 2246. Parágrafo 2245, eu não estou aqui para te pedir voto. Mas 2246 eu tenho que exortar e guardar aquilo que é moral da igreja. Aquilo que a igreja tem como obrigação de direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Não é só uma questão de bem-estar, não é só uma questão política. Jesus não foi um revolucionário social. Jesus, ele é Deus que se encarnou e salvou o seu povo. Precisamos compreender isso. Vai comigo no parágrafo. Vamos voltar um pouquinho. Parágrafo 2242. As pessoas falam assim: não, nós vivemos isso, gente. Nós vivemos isso durante a pandemia. Não, nós precisamos. Se foi decidido isso, está decidido. Manda fechar a igreja. Eu quero aqui agradecer aos bispos e padres que não fecharam as igrejas durante a pandemia. Quero agradecer aos pastores protestantes que não fecharam as igrejas durante a pandemia. Nós tivemos lugares onde o legislativo, a partir dos vereadores, liberou a igreja. E onde líderes de dentro da igreja falaram: não, nós estamos com a ciência, lockdown em tudo. Isso foi diabólico. E até foi quando o Brasil e o mundo conheceu Dom Adair José, que ele falou que lá na diocese de Formosa, né? Formosa, Goiás, falou: não vai fechar não, porque é sim essencial. Não vão. Não, se decidiu, se a ONU decidiu, como que pessoas que lideram instituições, que tudo aquilo que decidem vai contra aquilo que é verdade revelada, aquilo que a igreja tem como lei moral, vai decidir sobre nós ficaremos calados? Não, aí aqui entra. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ô meu povo, parágrafo 2242. Faço uma pergunta para você. Devemos acatar em tudo que os governantes dizem? Escuta, naquela velha historinha: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se estiver fugindo, a gente começou lendo lá.
O primeiro parágrafo a gente leu, em 1923, a autoridade política deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral e garantir condições necessárias para o exercício da liberdade. Vamos lá nesse parágrafo 2242. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências de ordem moral, os direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Se o político, meu ombro ainda está machucado, eu queria bater na mão, vou bater com outra mão. Estou tratando o ombro, vocês que acompanham estão vendo. Se for presidente, se for o Senado, se for a Câmara de Deputados, se for governadores, se for deputados estaduais, prefeitos, vereadores, não interessa. Se for a ONU, se for a nova ordem mundial, se for decidida alguma coisa que vai contra os deveres morais, a ordem moral, os deveres e os direitos fundamentais das pessoas, ou aos ensinamentos do Evangelho, a recusa de obediência às autoridades civis, quando as suas exigências forem contrárias às da reta consciência, tem a sua justificação na distinção entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devo obedecer-se antes a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Isso aqui é o catecismo que está dizendo. Não é o Mateus. Não adianta me rotular por bandeira política. É o catecismo que está dizendo. Quando a autoridade pública, exercendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, fecha tudo. Não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo, vai ter que ser aprovado isso. Isso aí é utilidade pública. Mas vamos acolher o que os encapetados estão dizendo, porque a gente precisa dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O catecismo está dizendo ao contrário. Quando a autoridade pública, exercendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, mas é-lhes lícito, dentro dos limites definidos pela lei natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os dos seus concidadãos contra o abuso dessa autoridade. Então, quando a gente se manifesta como cristão, porque daí tem um monte de gente, graças a Deus, tem um monte de missionário católico, padres, cantores católicos, pastores evangélicos, protestantes, que estão se pronunciando, se posicionando contra aquilo que está acontecendo, porque, gente, não é a eleição que nós vamos viver dia 30 de outubro, não é entre Bolsonaro e Lula, tá? Não é entre direita e esquerda, não é? Aqui a gente pode elencar várias coisas, vários posicionamentos errados, tanto de um candidato quanto do outro. Vários equívocos na ideologia vivida pela direita. Mas aquilo que é defendido pela esquerda é contra a verdade do Evangelho. É contra aquilo que a igreja nos convida a guardarmos e coloca como dever e direito nosso guardar. Vamos caminhando. Parágrafo 2243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente a armas. Porque fica uma coisa assim, pode ter arma ou não pode ter arma? A esquerda defende o aborto. Mas a direita é a favor da arma. A primeira coisa, por isso que diz aqui, a liberdade.
A primeira coisa que a esquerda faz quando toma o poder é tirar a arma do povo para que o povo não faça isso. Olha, gente, parágrafo 2243, depois, se você não tem, você anota e mostra pro papagaio que fica repetindo coisa dessa imprensa nefasta e mentirosa aí. 2243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente a armas, senão nas seguintes condições. O que o catecismo está dizendo? A opção jamais é pegarem armas e defender a família, defender a igreja, defender a moral. E aqui eu não estou, porque daqui a pouco estão falando que eu estou convocando aqui como que chama? Um ato antidemocrático, que é a moda agora do poder judiciário que foi dominado pelo Satanás e está oprimindo o povo, fazendo aquilo que o catecismo da igreja está falando para a gente resistir. Estou convidando ninguém para fazer nenhuma revolução, não. Só para ser católico, apostólico romano. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente a armas. Quer dizer o quê? A nossa primeira opção não é isso. Senão nas seguintes condições. Em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais. Como existem ideologias, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas, que elas ferem de maneira grave e prolongadas os direitos fundamentais, como a liberdade, a propriedade privada, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamentos, a liberdade religiosa, a primeira coisa que eles tiram é o direito do povo se defender, literalmente a arma. Depois de terem esgotado todos os outros recursos, por isso que a gente tem que ir para a rua, por isso que a gente precisa convocar o povo, fazer passeata, convocar o povo, realmente ir para frente dos poderes, rezar o rosário, movimentar. Se não provocar desordens piores, se houver esperança fundada de êxito, e se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Batendo esses 5 itens, se for preciso, a gente tem que resistir. Assim foi a cristiada no México, quando o comunismo estava dominando o México. É isso, meu povo. Isso aqui, gente, é catecismo da igreja. Parágrafo 2424. Existem 3 ismos que eu quero falar com vocês hoje. Capitalismo, socialismo e comunismo. Não é uma ideia do missionário. Catecismo da igreja. Parágrafo 2424. Uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fica defendendo políticas liberais, e tem um monte de político liberal de direita que é ateu. E que, olha, logicamente, a política liberal, onde a economia avança, isso é algo de Deus. Colher o fruto do próprio trabalho. Mas quando a regra e exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável, quando é lucro por lucro. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos. E é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. É dinheiro por dinheiro, pessoas escravizando pessoas. A pessoa não promove o bem da outra. Porque o cristão, quando contrata alguém para trabalhar,
no negócio dele, ele tem que pensar: Deus está me dando a oportunidade através do meu trabalho de sustentar a minha família e do meu funcionário sustentar a família dele. E se tiver a oportunidade do meu funcionário crescer e ter o negócio dele, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Mas se o meu funcionário crescer e for viver a vida dele, eu vou apoiar ele. Esse é o posicionamento do cristão. Um sistema que sacrifique os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos, a organização coletiva da produção. Você sabia que em países como a China, e aqui eu exorto, meu povo, tem muito eu amo empreendedorismo, quem me conhece há muito tempo sabe disso. A comunidade Ruá, a gente entende que a providência divina ela vem pelo trabalho. Sabe, um pecado moral, porque a China é um país comunista, tanto que tem um único partido na China, que é o Partido Comunista Chinês. Só que a China, o regime político dela é comunista, só que o regime econômico, a política econômica da China, principalmente no que se diz respeito à política externa, econômica, é totalmente capitalista. O que muitos grandes empresários que produzem em larga escala fazem? Deixam de dar trabalho aqui no Brasil para as pessoas e vão produzir na China, porque a mão de obra é barata, porque o trabalho é escravo. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos, a organização coletiva da produção, é contrária à dignidade humana. Quando você pega China, Taiwan e outros países que você vê made in China, made in Taiwan. Taiwan é a ilha onde a China quer invadir, né? Se eu não me engano é isso. Meus amados, é um lugar onde o trabalho é escravo. Tem lugares aqui no Brasil onde o trabalho é escravo. A gente vive aqui no Mato Grosso do Sul e volta e meia se encontram indígenas em trabalho escravo, sem alimentação, sem dinheiro, sem dignidade nenhuma. Então a liberdade econômica ela precisa promover a construção da pessoa humana, da estruturação familiar, do direito à dignidade, do pai de família dar a estrutura para os seus filhos, para a sua esposa. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios como vista ao lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. E aí você fala, isso mesmo, o capitalismo é errado. A gente precisa pensar no social. Pensar no social e defender comunismo e socialismo é falar assim, eu odeio o tráfico, mas compra maconha na boca de fumo. Parágrafo 2000, grave isso aqui. 2425. 2425. Parágrafo do Catecismo da Igreja. A Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Não me vem falar que existe comunismo bom, que existe socialismo bom, que nasceu dentro da igreja, os partidos de esquerda. Toda a esquerda é comunista e socialista. Me pega as cartilhas dos partidos. Eu nasci dentro do Partido dos Trabalhadores aqui em Dourados. Minha mãe e meu pai militando.
Você entra agora no site dos Partidos dos Trabalhadores. Entra agora no site. Entra no site do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Entra no site do PSOL, PSTU. Entra no site de todo partido de esquerda. Entra no site agora e vai ver aquilo que são as diretrizes do partido. Entra agora e vê. Todos são declaradamente comunistas e socialistas. E a igreja diz que é rejeitado para nós essas ideologias, porque elas são totalitárias e ateias. A China foi o país que conseguiu unir o comunismo e o capitalismo totalmente contra os princípios cristãos. Meus amados, se a igreja rejeita ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. O que está dizendo aqui? É o marxismo cultural. A partir da ideologia marxista, foi aplicado no comunismo. Mas não sou... Teve até um candidato que falou: eu sou um socialista refinado. Mostra-me um regime comunista e socialista que deu certo e onde a igreja é livre, onde o povo é livre. Se suprimiu a liberdade, é do demônio. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu vim para que as ovelhas tivessem vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então rouba e destrói a liberdade das pessoas. Nós estamos vendo aqui nossos vizinhos aqui na Venezuela, gente. Eu quero que você encontre algum venezuelano que apoia a esquerda, que vieram para cá, e quantos lá estão passando fome, comendo animais domésticos. Todo país comunista e socialista expulsa a igreja. Se você pegar todo país que tem a ideologia comunista e socialista, fala para mim como que está a igreja. Na Bolívia, Evo Morales mandava destruir a igreja. Nicarágua, Daniel Ortega mandou prender bispo, que o bispo falou contra o regime. O bispo estava fazendo aquilo que a igreja manda fazer. Ele foi, aquele diabólico, foi e disse que a igreja é a ditadura mais bem feita que existe, porque não é o povo que escolhe. E quem escolhe o ditador? Daniel Ortega é amigo de todos os líderes da esquerda do Brasil, principalmente do presidenciável. Como eu já disse para você, aqui eu não estou para pedir voto nem para Bolsonaro nem para Lula, porque para mim a eleição não é entre eles. Para mim a eleição é entre o Brasil livre e o Brasil que vai ser aprisionado, porque existe um plano da esquerda. Esses dias o Partido dos Trabalhadores postou, você pode entrar lá e ver na rede social, só o Brasil e um outro país que falta para a esquerda dominar. Essa onda vermelha comunista dominar a América Latina. Nós precisamos ter pelo menos mais 4 anos para conseguir respirar e esperar alguém segundo o coração de Deus. Hoje, eu vejo muitos, para mim é um equívoco, né? E eu quero falar para você, hoje o representante da direita no Brasil, para mim ele não é exemplo de pai de família. Para mim exemplo de pai de família é meu pai, casado com a minha mãe a vida inteira. Cuidou de mim e da minha irmã, cuida dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Não é exemplo para mim de católico. Eu tenho vários bons exemplos de católicos, homens missionários, que me formaram e me formam na minha vida missionária.
Mas hoje é a única maneira da gente segurar com que a esquerda domine a América Latina inteira. E o plano nefasto está aí. Em 1917, Nossa Senhora, em Fátima, disse para consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração que senão o mal da Rússia iria se espalhar pelo mundo. Em 1936, Nossa Senhora aparece também crianças no distrito de Simbres, na cidade de Pesqueira, que é o distrito de Simbres, se eu não me engano. Simbres é distrito de Pesqueira, como eu disse. Estado do Pernambuco, Nordeste do Brasil. Nordeste. Tem reconhecimento diocesano dessa aparição. Nossa Senhora fala que precisa rezar, porque se o comunismo assumir o Brasil, vai ter muito derramamento de sangue. Quero entrar aqui em vocês bem claro o plano de ação da esquerda. Está na cartilha. Isso você... não adianta agora nenhum candidato de esquerda falar que não é bem assim. Está na cartilha, está no plano de governo. Liberação das drogas. Precisamos falar sobre a liberação das drogas. O menino não tem que ficar indo na boca de fumo comprar a maconhazinha dele, não. Há 16 anos eu trabalho com dependente químico. Já cuidei, já tratei em casa de recuperação, que eu ajudei a fundar aqui em Dourados. E hoje ajudo com o trabalho da comunidade rural. Catequizando, indicando lugares, ajudando famílias. Meus amados, Catecismo da Igreja, parágrafo 2291. O uso de entorpecentes causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana, a não ser por prescrições estritamente terapêuticas. O seu uso é uma falta grave, igual tem tratamento com cannabis. Nós conhecemos uma criança no Rio Grande do Sul, né, Karina, que faz tratamento com cannabis, porque ela tem uma doença raríssima e ela faz a partir da medicina, mas não é para fumar um baseadinho. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas e constituem uma cooperação direta, pois incitam a práticas graves contrárias à lei moral. E aí você pode falar, não, mas tem que liberar. Não, a esquerda quer a liberação da droga para acabar com o tráfico. Mentira! Mentira! Hoje eu recebi um vídeo. Nós vimos esses dias um posicionamento totalmente equivocado. Porque assim como eu não concordo, eu preservo os valores da igreja, os valores morais. Os valores morais que nós defendemos, eles são mais defendidos pela direita. Tá bom? Mas a igreja não pode se assumir como a igreja de direita ou a igreja de esquerda. Aí nós tivemos lá alguns freis infelizes que nós não devemos falar mal deles, pelo contrário, rezar por eles, que foi o que eu pedi quando chegou até mim, que foram até o candidato da esquerda e falaram, olha, esse partido nasceu nas comunidades de base da igreja. Através da teologia da libertação, até que o criador da teologia, o que inventou a teologia da libertação, nem mais padre é, e só fala mal da igreja. Teologia da libertação foi uma das obras diabólicas que corromperam desde seminaristas na sua época, hoje infelizmente há clérigos, como esses que foram lá. Sabe qual que é o frei que me representa? Gente, e aqui eu não estou falando para agredir, a gente não tem direito a fazer isso com ninguém, muito menos dentro da hierarquia da igreja. Os
freis que foram lá, com a candidato de esquerda, e fizeram toda uma cena. Não, ele não é contra a igreja e tal. Beleza. Frei Hans, hoje, chegou um vídeo para mim do Frei Hans. Vamos colocar na balança esses freis que ficam militando uma ideologia nefasta que é condenada pela igreja, e Frei Hans, fundador da Fazenda da Esperança, que só no Brasil são mais de 200 casas, se eu não me engano, fora no mundo. Já recuperou milhares de homens e mulheres da dependência química. Frei Hans, nesse vídeo, ele testemunha, ele fala: quantas vezes eu fui para Brasília brigar, porque todas as vezes, o que os partidos de esquerda sempre tentam fazer? O ano passado teve uma deputada no Rio de Janeiro, do pessoal que tentou isso, mais uma vez, eles tentam nos estados, e aí tentam levar para o governo federal para virar lei. O Eros Biondini, posso trazer o Eros Biondini aqui na função de José, um homem de Deus na política, que é deputado federal por Minas Gerais, é missionário, cantor católico, um grande exemplo. A minha geração missionária cresceu na fé cantando as músicas do Eros, rezando com as músicas do Eros Biondini. Meus amados, Frei Hans testemunhou que os partidos de esquerda sempre defendem que as comunidades terapêuticas não podem falar de Deus, nem as católicas, nem as evangélicas. E o Frei Hans dizia nesse vídeo, depois você pesquisa: Tiago, edita esse vídeo para mim que eu vou postar nas minhas redes sociais, vou postar na rede social da Comunidade Rua também. Amanhã a gente posta. Testemunho do Frei, um verdadeiro filho de São Francisco de Assis. Frei Hans é OFM, Ordem dos Frades Menores. Frei Hans diz: se a esquerda voltar, todo mundo que tem a luta contra a dependência química vai perder. Porque eles querem a liberação das drogas, e se não a liberação das drogas, eles também querem que as comunidades terapêuticas parem de falar de Deus. E Frei Hans, ele diz: eu não estou pedindo para você votar nem no lado nem do outro, como eu estou fazendo aqui na pregação, mas se a esquerda voltar, a nossa fé, aquilo que nós defendemos, nós vamos perder. Ah, mas já governou e não aconteceu. Não, é porque existe um plano vigente, os tempos são maus, existe uma agenda da ONU 2030 que é para ser implantada. Jesus está voltando, os sinais estão aí. E o Frei Hans, nesse seu testemunho, gente, ele diz como tratar alguém para ser liberto da dependência química sem Deus. Isso é um crime. É um crime. Meus amados, parágrafo 2210. O plano da esquerda, liberação das drogas, também tem a destruição da família. Quanto tempo já tem aí, Karina? 1 hora já? O povo está com a gente aí, Karina? Me responde. O povo está aí? Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam entendendo a catequese de hoje. Parágrafo 2210. A importância da família na vida e no bem-estar da sociedade. Implica uma responsabilidade particular deste apoio e fortalecimento do matrimônio e da família. A autoridade civil deve considerar como seu grave dever reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade doméstica. Meus amados, não tem como você votar em uma ala política como a da esquerda, que defende ideologia de gênero, que defende que homem não nasceu para mulher, mulher não nasceu para homem, como diz a palavra de Deus em Gênesis 2:24. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, os dois serão uma só carne. Pessoas que se relacionam do mesmo sexo não geram vida. Aqui eu não estou falando contra a homossexualidade, contra o homossexualismo, tá? Contra o homossexual, melhor dizendo.
Tenho amigos que lutam contra isso. O catecismo da igreja diz que eles são convidados a viver a castidade. Você que luta contra isso, procura a gente, tem o seu lugar dentro da igreja. Você que quer superar isso, tem o seu lugar dentro da igreja. A igreja é uma mãe. Precisamos tomar cuidado que querem destruir esses princípios morais. O fortalecimento do matrimônio e da família também é uma obrigação da autoridade civil. E se você vai colocar uma autoridade civil que defende tudo contra a família, não, mas o outro lado, quem está à frente está na quarta mulher. É um mega contra-testemunho. Mas eu quero saber o que ele vai assinar para nós. Eu quero saber qual que vai ser a cartilha. Ideologia de gênero é a cartilha dos partidos de esquerda. Onde a criança tem que ser ensinado para ela na escola que o menino nasceu menino. Se ele quiser, ele pode ser menino agora, com 6 anos de idade. Parágrafo 2211. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de assistir e de, nomeadamente, lhe garantir a liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Muitos lugares, você pega lugares como o Canadá, onde existe testemunho de cristãos que passam apurados dentro das escolas onde seus filhos estudam, ao ponto de quase perder os seus filhos. Isso que eu estou falando do Canadá inteiro, mas tem testemunhos de pessoas próximas de mim que já testemunharam isso. Que não tem a liberdade da educação religiosa aos filhos. A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. O Estado não manda no seu filho, quem educa o seu filho é você. A educação religiosa quem dá é você. Querem tirar isso da gente. A esquerda tem feito isso por todo lugar no mundo, tem feito isso na América Latina, só não vai fazer no Brasil? Quer correr esse risco? A liberdade de professar a sua fé e de a transmitir, de educar nela os seus filhos com os meios e as instituições necessárias. Será que a gente vai poder falar de Deus? A partir de 2023, não é de uma hora para outra, mas existe um plano. O direito à propriedade privada. Todo lugar onde o comunismo impera, uma das coisas que retira é a propriedade privada. A gente vê que é costume no Brasil invasão de terras, de casas, tudo comandado pela esquerda. A liberdade de iniciativa, de obter um trabalho, uma habitação e o direito de emigrar. Consoante as instituições dos países, o direito aos cuidados médicos e assistência aos idosos, bem como ao abono de família. A gente tem que ter direito a ter uma família. Lá na China, você tem a quantidade de filhos que você pode ter, o negócio é nem ter filho. País comunista. A proteção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita aos perigos como a droga, a pornografia e o alcoolismo. Tudo que querem liberar. Já foi liberado num país, eu vi, não sei qual país que foi liberado, que o adulto pode casar com a criança de 14 anos. País com regime socialista. Pesquisa para mim aí. Isso é um crime. Liberação da pedofilia. É o que está acontecendo na América Latina. A liberdade de formar associações com outras famílias e de ter assim representação junto das autoridades civis. Não, você não pode falar, porque se você falar contra o sistema, você está acabado. Se você falar contra eles, você está morto. Cuidado, gente. Já está acontecendo, já está sendo implantada a partir do Poder Judiciário uma ditadura no Brasil. E aí, você pode até falar assim, não, mas ganhou-se mais conservadores. Olha isso aqui, vem aqui comigo. Ganhou-se mais conservadores no Legislativo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Só que
Se o Poder Executivo estiver sendo comandado pela esquerda, quiser mandar uma lei, aprovar uma lei, e o Legislativo não aprovar, hoje quem tem legislado no Brasil é o Poder Judiciário. Uma canetada de um ministro do Supremo, que a maioria são de esquerda, derruba a votação do Legislativo e vai fazer que vire lei. Nós perdemos a liberdade total no Brasil já. Na Colômbia, onde é dominado pela esquerda, foi liberada a pedofilia. Alguém pode casar com uma criança de 14 anos de idade, meu Deus do céu. Vamos chegar ao ponto que é o ponto máximo que a esquerda defende no mundo inteiro, o aborto. Nem pode falar essa palavra senão cai o vídeo, né, Tiago? Parágrafo 2270. Porque tem gente que fala, eu sou cristão, mas assim, eu acho que o aborto tem os seus... A gente tem que pensar nisso. A vida humana deve ser respeitada, parágrafo 2270. E protegida de modo absoluto a partir do momento da sua concepção. Não tem... no momento... Se está na... Não, concebeu. Espermatozoide contra o óvulo tem vida. Tem que ser defendida. Desde o primeiro momento de sua existência, deve ser reconhecido a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo o ser inocente à vida. Antes de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio de tua mãe, eu já te consagrei. Jeremias 1:5. Antes de tudo isso, olha o que diz o Salmo 139:15. Vós conheceis já a minha alma, e de nada o meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado e modelado nas profundidades da terra. Isso aqui, o Catecismo da Igreja, nesse parágrafo 2270, traz essas palavras da Bíblia para nós como referência. Foi concebido o óvulo, o espermatozoide encontrou o óvulo, concebeu, acabou, tem vida, não pode ter aborto, nem nas primeiras semanas, nem nas últimas, como em outros países aí pelo mundo tem sido aprovado. A Argentina, das primeiras coisas quando o governo socialista comunista assumiu a Argentina foi a aprovação do aborto. Parágrafo 2271. A Igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo aborto provocado. E esta doutrina não mudou. Continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude. Desde o primeiro momento da concepção, o aborto e o infanticídio são crimes abomináveis e é defendido pela esquerda no mundo inteiro. E todos os partidos do Brasil defendem. Agora, o candidato da esquerda fez primeiro vídeo do segundo turno, eu não sou contra o aborto, mas no primeiro turno ele falou que tem que conversar sobre o aborto, porque a mulher rica tem direito de fazer, por que a pobre não tem direito? Ninguém tem que ter direito. Ninguém tem direito sobre a vida. Depois você lê parágrafo 2270 e 2271, Catecismo da Igreja. E as passagens bíblicas estão aqui no Catecismo. Vou votar nulo então, Mateus. Porque eu não concordo com o candidato da direita nem com o candidato da esquerda. Deixa eu falar uma coisa. O candidato da direita e a ala direita política no Brasil, não concordo com tudo que fazem. Jamais. Não são exemplo de cristãos para mim. Mas eles são contra aquilo que a esquerda defende e que aquilo que a esquerda é a favor. E de 100% que a esquerda defende e luta,
suas maiores bandeiras são contra aquilo que nós professamos como fé, como verdade de Deus para nós. A esquerda pensa no pobre. Não é esse, não se engane como massa de manobra. Tem que se promover o quê? Aquilo que a gente foi lendo aqui, aquilo que a gente foi estudando na nossa catequese de hoje. Promover a liberdade. Liberdade econômica, a liberdade religiosa, onde ele pode viver a religião dele, a fé dele, onde ele pode realmente se expressar, onde ele possa de maneira digna sustentar a sua família. Não ser mantido pelo Estado. Não pode. Não pode.